Olá, meus artistas queridos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Gabriela e estou acompanhando vocês nesta jornada pelo mundo das artes. Vamos ver o conteúdo da nossa aula? Esta é a nossa aula de número 15. O nosso objeto de conhecimento, elementos da linguagem. Como detalhamento, expressão facial, corporal, gestual e variadas entonações de voz. Experiência de técnicas aplicadas aos elementos cênicos, cenário, iluminação e sonoplastia. Enredo, personagens, figurinos, cenário, sonoplastia, caracterização, formas e espaços. Então, nesta aula nós vamos conversar sobre alguns elementos cênicos e os elementos do teatro. Para a gente falar de teatro, então decidimos vir visitar aqui um palco de teatro. E vocês estão percebendo aqui alguma similaridade com algo já visto? Este é o palco do nosso Teatro Amazonas. Olha que coisa linda, né? Esse teatro. Então, na aula de hoje, nós vamos conversar sobre a relação do corpo com a encenação, com o teatro e sobre alguns elementos cênicos. Para a gente começar a falar sobre teatro, vamos voltar lá no significado da palavra teatro. A palavra teatro tem origem grega e significa lugar de onde se vê. Através de danças e rituais, o homem primitivo já fazia teatro para expressar seus sentimentos, sua fé e para contar histórias sobre a sua vida cotidiana. A palavra teatro remete a dois significados diferentes. A um gênero da arte ou também a edifício ou casa, ou seja, o espaço no qual podem ser representados vários tipos de espetáculos. Então, quando a gente fala a palavra teatro, eu posso estar me referindo ao teatro, ação cênica, o gênero da arte, ou teatro espaço, local onde acontecem, né, os espetáculos. A gente vai ver agora uma imagem do teatro grego, é um tipo ideal de teatro grego, um espaço, né? E aí a gente consegue ver que é como se fosse um teatro de arena, onde a ação cênica acontece ali no meio e a plateia fica ao redor. E aí a gente tem a localização, né? Onde acontece a cena, onde fica a orquestra. Então, o tipo ideal do teatro grego era esse. Vamos ver agora um outro tipo de teatro. Aqui a gente está trazendo o Coliseu, um teatro de arena, olha só, em formato quase que circular, né? E a ação cênica, ó, acontece ali no meio. Então a gente consegue perceber que a ação acontece no meio e não importa, né? Onde você senta, você vai ter acesso a visualização dessa cena. Ali no meio tem até uma representação, né? E você percebe que é como se fosse hoje o que a gente tem por um estádio de futebol, certo? A gente vai ver também como ele é por dentro, como se ele fosse cortado, né? O acesso, como é feito, e aqui no meio, onde acontece a ação cênica. Vamos ver agora uma outra estrutura de teatro, olha só. Aqui a gente já tem uma estrutura menor, certo? O formato circular que a gente percebe também, só que a gente vai ver lá dentro que é diferente. Olha só. Vocês estão percebendo que tem um palcozinho? Olha aí, agora que a gente está com a imagem cortada. Então, já não temos público na parte de trás. Então, a gente já perde ali a sensação de teatro de arena, né? Então, a gente tem o público. E aí a gente tem em cima também, embaixo, ó, e a gente tem o palco, onde a ação cênica está acontecendo aqui, em cima desse palco, certo? Então a gente percebe que, quando eu falo a palavra teatro, eu posso estar falando da ação cênica, do ato de encenar, ou eu posso estar falando desse espaço onde acontece, né, onde o espetáculo é apresentado, como a gente tem aqui o Teatro Amazonas, a gente acabou de ver outros tipos de teatro também. E agora a gente vai falar sobre a dramaturgia. Dramaturgia é a arte de escrever peças de teatro, sendo o dramaturgo a pessoa responsável
pela composição dos textos. O ator é aquele que materializa o texto através da ação, emprestando ao personagem fictício sua voz de expressão. O público é o que assiste ao espetáculo, é o que vê a obra de arte. Então a gente tem a dramaturgia, que é a arte de escrever essas peças, o dramaturgo que escreve, que faz a composição. O ator é aquele que dá vida àquele personagem fictício. E o público, que é quem assiste, esse espetáculo. E o ator, quando ele entra na sua ação cênica, quando ele incorpora aquele personagem, quando ele está naquele momento de interação junto ao público, junto a outros atores, ele precisa ter uma consciência corporal. Ele precisa entender o corpo dele, perceber como o corpo dele pode se relacionar tanto com o espaço como com outra pessoa. A consciência corporal irá explorar as possibilidades do movimento, controle e expressão do corpo. Então, quando eu tenho uma consciência do meu corpo, eu sei as possibilidades dele. Eu sei o que eu posso fazer e o que eu não posso. Então, quando eu estou em cena, eu vou saber até onde eu posso ir, o que eu consigo fazer. Então é importantíssimo o ator ele ter essa consciência corporal. A expressão acontece muito mais pelo quanto nos conhecemos, pela consciência que temos das nossas possibilidades, do que pelo exercício muscular. Então essa expressão do meu corpo é muito mais pelo que eu sei que ele pode fazer, pelo conhecimento que eu tenho dele, do que pela minha capacidade muscular, pelo meu exercício muscular, pela minha força. A minha expressão, como o meu corpo se expressa, fala muito mais sobre como eu conheço o meu corpo. Então, quando a gente fala de consciência corporal, ela é importante não só no teatro, na ação cênica, ela é importante na dança, ela é importante na música, ela é importante na vida, porque a gente começa a ter uma consciência das possibilidades do nosso corpo e respeitar esses limites do nosso corpo. As emoções que sentimos interferem na forma pela qual nos expressamos. E conseguir controlar as emoções é parte do trabalho de consciência corporal. Saber até onde podemos controlar também é parte da consciência sobre nossas possibilidades. Sim, quando eu falo de consciência corporal, estou falando também da consciência das emoções. Porque quando eu tenho consciência dos meus sentimentos e como eles interferem na forma como eu estou ali interagindo, me expressando, eu entendo que a minha relação da emoção com o meu movimento ela é muito próxima. Por isso que a gente tem que se conhecer, tanto fisicamente como emocionalmente, e assim a gente começa a respeitar os nossos limites, porque todos nós temos limites, tanto físicos quanto emocionais. Eu não tenho, por exemplo, a capacidade de correr uma maratona de 20 quilômetros. Eu não tenho capacidade física para isso. E eu tenho a consciência disso. Por isso que é importante a gente ter a consciência física, a consciência emocional das possibilidades do nosso corpo. Porque o nosso corpo fala, vocês sabiam disso? A linguagem corporal, que também é chamada de não verbal, é uma forma de comunicação do nosso corpo relacionada à maneira como ele se expressa. Sim, o nosso corpo fala. A forma como nós nos movimentamos, a forma como nós nos posicionamos, ela fala. Ela transmite uma mensagem, certo? É o que a gente chama de linguagem não verbal. Não tem palavras, mas o meu corpo, através da minha movimentação, através do meu gestual, ele está passando uma mensagem. A gente vai ver agora um vídeo que traz para a gente exemplos de como o nosso corpo fala. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Gabriela. Nós vamos falar sobre como o nosso corpo, através do nosso gestual, ele pode transmitir algumas mensagens. Então vamos começar com mãos na cintura. É um sinal que indica impaciência, pressa para resolver determinado assunto. Normalmente é um recurso utilizado para chamar a atenção, demonstrar uma coisa urgente que precisa ser tratada. Então é comum que quando a gente tem alguma certa inquietação ou urgência, as mãos venham para a cintura.
Outra movimentação corporal que traz uma mensagem é as pernas cruzadas. A posição das pernas também diz muito sobre você. Quando elas estão cruzadas, elas podem demonstrar confiança e firmeza, mas cuidado para não ficar uma conversa inteira nessa posição, pois ela também pode denotar falta de abertura para o diálogo. Outra movimentação corporal que traz uma mensagem é a postura neutra. Como o próprio nome já diz, passa uma ideia de neutralidade, que você só está assimilando as informações sem qualquer tipo de julgamento. Os braços livres e soltos ao lado do corpo ajudam a passar essa sensação. Vocês perceberam como os nossos gestos, eles transmitem uma mensagem? Por isso que é muito importante a gente estar atento, né? A forma como a gente está se comportando, se posicionando, porque sim, isso traz uma mensagem para quem está junto, né, da gente, as pessoas com as quais a gente está nos relacionando, elas entendem as nossas movimentações, sim. Então, nós vimos que no teatro nós precisamos ter essa consciência corporal, essa consciência emocional, porque isso vai interferir na ação do ator. E nesta ação cênica existem alguns elementos que dialogam entre si e são extremamente importantes, é o que a gente vai começar a ver agora. Uma peça teatral não é feita apenas pelos atores que aparecem no palco. Outras pessoas também participam de uma peça. E mesmo que não apareçam, são fundamentais para que o espetáculo se realize. Então, para um espetáculo acontecer, ele precisa da ação de muitas pessoas. E muitas vezes essas pessoas não aparecem em cena. E agora a gente vai para um palco de teatro, de uma ação cênica. Olha só, estamos num ambiente aqui, vocês percebem que tem alguns elementos. Tem uma cama aqui, tem uma poltrona, tem um abajur, tem uns itens decorativos aqui. E aí? Isso aqui nos traz que tipo de ambiente? Parece um quarto, né? Quando a gente identifica a cama, a gente já pensa logo no quarto. Esses elementos aqui compõem a cenografia. Cenografia é muito mais do que decoração e ornamentação. A cenografia é técnica. Técnica de organizar todo o espaço onde as ações dramáticas são encenadas. A cenografia é parte importante do espetáculo, pois ela ambienta e ilustra o espaço-tempo, materializando o imaginário e aproximando o público da representação. A cenografia cria e transforma o espaço cênico. O cenógrafo é aquele que cria o cenário. Então, a cenografia ela vai trazer essa ambientação, esse espaço, esse tempo onde está acontecendo a ação cênica. Aqui, vocês já conseguiram identificar que a gente está num cenário de um quarto, digamos assim. Vamos mudar esse cenário? Olha, já mudamos o nosso cenário. Quando a gente mudou o cenário, a gente já consegue perceber que mudamos o ambiente. A gente não está mais num quarto, né? Onde que a gente está? O que vocês estão percebendo aqui? Nós estamos como se fosse numa floresta. Olha, mudamos radicalmente aqui o conceito do nosso cenário, justamente para a gente entender que o cenário ele tem essa característica de trazer a ambientação, o tempo. Ó, está numa floresta, tá claro, então, de dia ali, início da tarde, a gente já tem essa consciência de espaço temporal. É importantíssimo o estudo desse cenário, porque se eu estou numa floresta, a história está se passando em uma floresta. Né? Então, a gente tem que ter um diálogo assertivo entre o que está acontecendo em cena e o cenário que está sendo representado. Outro elemento importantíssimo é o figurino. É um elemento importante da linguagem visual do espetáculo, formado por, além das vestimentas, acessórios. Sim, o figurino ele não é só vestimenta, são os acessórios também, que fazem parte do figurino. Os acessórios que o ator está usando, o tipo de vestimenta que ele está usando, tudo isso é o figurino. Vamos ver agora alguns exemplos de figurinos. Olha só, a gente está vendo aqui imagem. Vocês acham que isso aqui é um figurino
de uma ação cênica contemporânea? Quando eu falo contemporânea, eu falo aquilo que está acontecendo agora. 2025, vocês acham que é? Acho que não, né? A gente está vendo uma vestimenta em vestido longo, olha que lindo, né? A gente tem aí uma representação de figurino antigo. Vamos ver mais uma representação de figurino. Olha só, continuamos aí por volta do século XVIII, XIX, né? Temos um homem de casaca, chapéu, como se fosse uma cartola, né? Bem elegante, usando até uma bengala. A mulher aí com vestidos longos, tá como se fosse com um chale. A gente tem elementos muito próprios, né, desse tempo. Mas, se eu quiser fazer uma peça teatral com um vestuário do século XXI, vai ser assim? Não, vai ser mais ou menos assim, como a gente está vendo, olha só. A gente tem aqui a mulher tá com um óculos escuro, uma saia mais curta. A gente tem um jovem aqui, ó. Ele já tá com um moletom, uma calça jeans, um tênis, um óculos escuro, fonezinho de ouvido, né? Aqui a gente já tem imagem de um homem de negócios. Ele tá com a sua pasta, tá de terno e gravata. Então a gente já percebe que o figurino, ele é diferente, porque são cortes temporais diferentes. Esse figurino que a gente está vendo aqui se remete ao século XXI. Então, eu não posso usar esses figurinos numa peça teatral, numa ação cênica do século XVIII, por exemplo, porque não condiz com o tempo, né? Então, o figurino ele tem essa preocupação de estar também dialogando com o tempo que está acontecendo. É um estudo que é feito. O que é essa ação cênica? Qual é a proposta dessa ação cênica? Em que momento ela está acontecendo? E isso vai trazer para o figurino. Outro elemento importante é a maquiagem. A maquiagem é parte da composição do espetáculo. É um instrumento fundamental que auxilia na criação do personagem e na transformação estética dos atores. A maquiagem ela vai ajudar nesse processo de transformação estética. O maquiador atua junto com toda a produção do espetáculo, acompanhando sempre a concepção dele, com vistas a ressaltar e ou criar elementos que ressaltam aspectos importantes para a compreensão do personagem. O maquiador é o responsável pela pintura do rosto ou do corpo dos atores e atrizes. Então, o maquiador está ali junto da produção do espetáculo, ele trabalha junto ali com toda a equipe para entender como ele vai ter que fazer a caracterização desse personagem. O maquiador é aquele que, quando é um personagem, um extraterrestre todo pintado de azul, é ele que vai lá fazer a maquiagem, a pintura corporal, a caracterização desse ator para aquela proposta, né? Então, a gente já consegue identificar aqui que existe um conjunto de pessoas que elas não trabalham separadamente, cada um fazendo o que quer, não. Todo mundo tem que estar dialogando para poder ter uma unidade, para ter um conceito único, né? Eles vão lá estar representando o figurinista, o maquiador, justamente para aquela ação cênica acontecer de uma forma que seja coerente, né? Que não adianta a gente falar de uma peça teatral, de um tema voltado para o século XXI com roupas do século XVIII. Se eu estou falando de um ambiente onde acontece no espaço e tal, com uma roupa inadequada, né? Então, todos esses elementos eles precisam estar em concordância. Outro elemento importante é a sonoplastia. A sonoplastia é um som ou conjunto de sons que auxilia a enfatizar as cenas e ou as emoções dos atores. O sonoplasta, ele trabalha os elementos sonoros, ajudando a envolver o público na construção de imagens e sensações.
As músicas e sons utilizados devem ser intimamente ligados ao que acontece na cena. O sonoplasta deve estudar o texto e depois acompanhá-lo passo a passo. O sonoplasta é aquele que compõe e faz funcionar os ruídos e sons de um espetáculo teatral. Sim, o sonoplasta ele tem que acompanhar o espetáculo minuto por minuto, segundo por segundo, passo a passo, porque ele tem que entrar com aquele efeito sonoro, seja um ruído, um som, uma música, no momento adequado. Se ele perder o time, que a gente chama de ele perder o tempo da entrada desse som, ele consegue desregular toda uma ação cênica. Né? Se ele coloca um som errado, de repente é uma cena trágica, onde as pessoas estão muito tristes, ele entra com uma música alegre, um samba, ele já vai conseguir desconcentrar, porque ele vai estar tirando a ambientação dessa cena. Os ruídos, os sons, eles têm que entrar no momento ideal. Por isso que o sonoplasta ele tem que estar acompanhando ali. A ação cênica está acontecendo, ele está acompanhando passo a passo para ele não perder o tempo correto da inserção daquele som, daquela música, daquele ruído. Porque isso faz parte da ambientação também. A gente vai ver agora como a sonoplastia ela direciona os nossos sentidos. A gente vai escutar dois sons. Vamos para o primeiro som. A gente percebeu que está algum passarinho cantando, né? Vocês não perceberam? Olha só, a gente não está vendo o passarinho. A gente escutou o passarinho. Então, a nossa imaginação já nos levou para o passarinho. Ele em nenhum momento apareceu aqui, certo? Só que ó, o som dele nos remeteu a ele. Por isso que é importante. Vamos escutar mais um som. Já deu até um friozinho, né? Não deu uma vontade de ficar lá na cama, debaixo do cobertor, bem quentinho, assim, só dormindo? É, não é porque é o barulho da chuva. A gente viu a chuva? Não, né? Mas o som, o efeito sonoro da chuva já nos remeteu para um lugar onde estava chovendo. Então, os efeitos sonoros, eles têm essas características, né? Os ruídos dos animais. De repente a gente está aqui e aparece um rugido de um leão. A gente já vai imaginar que tem um leão chegando. Então, essa imaginação, ela é estimulada através dos efeitos sonoros. O sonoplasta, ele vai estudar o enredo para ele saber quais os sons, quais os elementos sonoros que ele vai precisar inserir e em qual momento vai entrar cada um desses elementos. Outro elemento cênico importante é a iluminação. A iluminação, ela pode dar ênfase a certos aspectos do cenário. Pode estabelecer relações entre o ator e os objetos. Pode enfatizar as expressões do ator. Pode limitar o espaço de representação a um círculo de luz e muitos outros efeitos. A iluminação é muito importante para o teatro, pois através dela podemos ambientar a cena e ampliar as emoções nela exploradas. É fundamental que o iluminador conheça bem o texto e as marcações cênicas determinadas pelo diretor do espetáculo. O iluminador é aquele que concebe e planeja a colocação das luzes em uma peça teatral. A iluminação cênica, ela direciona a ação no espaço do palco. Se a gente quer ampliar, se a gente quer reduzir, a gente utiliza a iluminação para isso. Vamos ver como a gente pode utilizar essa iluminação?
Olha só, vocês perceberam que a gente mudou um pouco aqui? O que vocês acham? Estou com um foco de luz bem em cima de mim. E o que está acontecendo agora que eu estou com esse foco de luz? Como o foco está direcionado bem em cima de mim, a nossa visão é direcionada para onde está iluminado. A gente vai olhar para onde o foco de luz direciona, porque o resto do palco está apagado, não é verdade? Então, a iluminação ela tem exatamente esse poder de direcionar o olhar da plateia para o canto que está iluminado. Por isso que a gente fala que ela pode ampliar, ou seja, quando o palco está todo iluminado, nós olhamos para o palco de uma forma geral, ou ela pode reduzir esse espaço, como agora, no momento que a gente colocou um foco de luz e o meu espaço ele foi delimitado, né, a esse espaço onde está iluminado. E também traz a ambientação, né? Quando é mais escuro, a gente já percebe, por exemplo, que pode estar anoitecendo na floresta. Por isso que está ficando um pouco mais escuro, né? Então, o iluminador ele vai conceber o projeto de iluminação desse palco. Ele vai falar, vamos colocar essa luz aqui, essa cor de luz aqui, ele vai direcionar. E no momento da ação cênica, assim como o sonoplasta, ele tem que estar acompanhando passo a passo o que está acontecendo, para ele direcionando a iluminação da forma correta, ok? Então, é um outro elemento importantíssimo. Olha só quanta coisa acontecendo junta, né? E às vezes a gente nem se dá conta. A caracterização dos personagens é uma das atribuições mais importantes do dramaturgo, pois é através dela que o público, seja o leitor ou o espectador, irá obter meios para imaginar e conceber o universo dramático. Assim, é possível obter um efeito mais incrível e verossímil da trajetória dessas figuras ficcionais. A caracterização desses personagens é importantíssima porque é ela que vai conceber o ambiente dramático. A gente vai ter um efeito mais de uma verdade maior se essa caracterização ela for bem feita. A gente vai ver agora aqui na nossa sala como as caracterizações são feitas, certo? Olha só, a gente tem aqui uma caracterização de um indígena, então a gente percebe os elementos cênicos, os elementos do figurino que ele colocou, justamente para trazer essa caracterização, mais uma caracterização. A gente já consegue perceber a figura de um homem com botas, né? Ele está de óculos. Aqui, olha só, a ação cênica ela é diferenciada, o conceito dessa ação cênica é diferenciado, então os personagens estão caracterizados de forma diferente. Olha o que a gente falou sobre a questão do figurino em tempos antigos, né? O homem com um chapéu. Hoje a gente é difícil ver gente usando chapéu, né? E olha aqui, como se fosse uma representação de uma quadrilha, todo mundo desquadriculado, tem a noiva, o chapéu. Olha esse que legal! É como se fosse uma batalha, tem sabre de luz, eles estão vestidos, né, com essas roupas pretas como se fossem túnicas. Então, essas caracterizações, elas permitem que traga uma veracidade maior para a ação cênica. Quando a gente vê eles caracterizados assim, a nossa imaginação nos remete que essa cena realmente está acontecendo de verdade. Então, toda essa caracterização, essa ambientação durante a cena, ela vai fazer com que a gente tenha a sensação que aquilo está acontecendo de uma forma real. Muitas vezes é comum até as pessoas confundirem, né, o personagem com a pessoa, de tão real que fica a caracterização e a encenação desses atores. Então a gente viu nessa aula como esses elementos eles são importantes dentro da ação cênica e como eles estão sempre dialogando para trazer uma qualidade do espetáculo.